Olá, doutores, olá, doutoras, olá, estudantes de fisioterapia. Como vocês estão? Espero que todos muito bem. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Aqui vocês conhecem as histórias de grandes personalidades da nossa profissão. Pessoas que fizeram e que fazem história até hoje nas mais diversas áreas de atuação, nas mais diversas especialidades, para que você possa conhecer tudo que a fisioterapia oferece. E nós sabemos que esse tudo realmente é muita coisa. Então seja muito bem-vindo, que bom que você está aqui conosco. Tenho certeza que o episódio de hoje vai ser mais um daqueles marcantes. Teremos uma fisioterapeuta super especial, renomada na área. Tenho certeza que vocês vão adorar ouvir as histórias dela aqui e que vão inspirar você também nessa área de atuação. Quem fala aqui é o João Ruaro, eu sou professor da Unicentro, em Guarapuava, no Paraná, e além da fisioterapia, trabalho também com educação financeira voltada para profissionais e acadêmicos da área da saúde. Então, tem uma página dedicada a falar sobre finanças pessoais, investimentos, como é importante a gente pensar no nosso futuro e investir para que a gente tenha uma qualidade de vida legal lá quando a gente estiver pensando em parar. Então, que bom que você está aqui conosco. E aí, Si, como é que você está? Tudo bem? Oi, João. Olá, pessoal. Que, bom tê-los aqui com a gente mais uma vez. E hoje a gente super em casa, né? Estamos aqui, estaremos, né, numa conversa bem paranaense. Então, fazia tempo, né, João, que a gente, acho que não tinha um cenário com todo mundo aqui de pertinho. Então, é sempre bom, né, entrevistar pessoas, né? A gente fala, tem uma expressão aqui no Paraná, para quem não conhece, que somos todos bichos do Paraná, enfim, Bicho do Paraná. Então aqui estamos todos hoje como bichos do Paraná. Bom, como o João falou, eu acho que além, né, de estarmos em casa, como eu disse, a gente vai ter mais um daqueles episódios onde, com certeza, você vai entender por que a gente tanto fala do multiverso da fisioterapia e de tudo que a fisioterapia pode nos proporcionar, né, onde a fisioterapia pode nos levar e como a gente consegue, né, fazer de fato com que essa nossa profissão ela seja o nosso sustento, ela consiga de fato dignamente nos fazer, né, ter uma vida aí melhor. Bom, aqui quem fala é a Cibele Knaut, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional, sou sócia da Brafim, já fui presidente da Brafim, mas hoje, mesmo estando todos em casa, hoje a gente tem, né, uma convidada de uma área que não é da minha área de especialidade, não é da área da especialidade do João, mas sem dúvida talvez uma das áreas de maior reconhecimento e maior crescimento da fisioterapia, e digo isso porque, inclusive, acho que fora do Brasil ela não tem a magnitude que tem aqui no Brasil, a importância, o reconhecimento social que a gente tem hoje no Brasil, e a gente vai falar até um pouquinho de uma vertente, né, dessa área de atuação em outra, né, área de atuação, que também hoje a gente fala bastante, hoje a gente tem dado também bastante atenção. Então, eu tenho a honra de chamar ao palco aqui do Fisioverso a doutora Melissa Pigoso. Mas antes da Melissa entrar, roda a nossa vinheta. Seja muito bem-vinda ao Fisioverso, Melissa. Como você está? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. Maravilha. Melissa, seja muito bem-vinda, a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente no Fisioverso, e como eu falei ali no comecinho, a gente tem um propósito muito certo aqui, né? Muito focado aqui no Fisioverso, que é realmente contar a trajetória de pessoas que fizeram e fazem a diferença na fisioterapia, e você com certeza vai, né, ser essa inspiração a mais aí para quem está nos ouvindo. Antes da gente, né, começar com conversas mais profundas, eu queria que você contasse para nós um pouquinho quem é a Melissa. Eu primeiro quero agradecer o convite, é uma honra ter recebido esse convite. Eu sempre gosto de conversar sobre a fisioterapia, sou apaixonada por essa profissão que nós temos, e então, para mim, é uma honra poder divulgar, né, essa profissão que é tão linda,
E então, quero agradecer demais, João, você, Cibele, por esse convite maravilhoso e espero que seja um bate-papo aí bom e que possa inspirar, né, como vocês mesmos falaram, outras pessoas, outros profissionais também. Obrigada. Vai ser super produtivo. Mas vamos lá, então, para que a nossa audiência te conheça. Quem é a Melissa? Bom, uma pergunta difícil, né? Bom, sou esposa, sou mãe e sou fisioterapeuta. Tenho 2 filhas, sou casada, já faz 20 anos. Tenho 2 filhas, uma de 14 e outra de 11. E sou fisioterapeuta também há um pouco mais de 20 anos. E me formei em 2003, então já faz 22 anos, né, que eu sou fisioterapeuta, que eu estou na caminhada. Então, acho que o resumo um pouco da minha história é essa. E você, eu falei no comecinho, né, Melissa, que somos todos bichos do Paraná, então conta para nós, da onde que você é originalmente, onde você fez a tua graduação, por que você escolheu a fisioterapia? Isso. Bom, eu sou paranaense, né? Eu sou de Londrina, fiz a faculdade lá mesmo, não nasci lá, nasci em Centenário do Sul, pertinho de lá, mais interior ainda. Mas fui muito nova para Londrina e fiz toda a minha graduação lá. E a minha especialização também, a minha residência foi lá em Londrina também, no Hospital Universitário, lá pela Universidade Estadual de Londrina. Eu tive, na época, a bênção e a alegria de conseguir passar na residência, uma residência muito concorrida, é conhecida no Brasil inteiro, né? É disputada tem candidato de toda a parte do Brasil que vai lá prestar. E eu consegui, logo que eu terminei a graduação, entrar já na residência, e foi lá que eu iniciei aí os primeiros passos dentro da fisioterapia respiratória, de fato. E já na graduação, eu já me encantei por essa área. Foi até engraçado assim que aconteceu. Já no segundo ano de fisioterapia, eu era, né, no segundo ano está muito cru ainda, né? A gente quase não viu quase nada ainda do que a gente vai aprender ali na faculdade, mas eu já me encantei pela área respiratória. Aí, desde então, eu já comecei a direcionar, a participar de um grupo de estudo, um grupo de pesquisa dentro da área respiratória e já fui embarcando aí nessa linha. A UEL sempre teve nomes muito fortes na respiratória, né, Melissa? Ali, talvez começamos com a época do professor Fernando Bruneto, que talvez, não sei se foi dele que você participou desses grupos aí, então... Foi ele. Eu falo assim que ele foi, assim, uma das maiores referências que eu tive ali. Ele era uma pessoa muito, vamos dizer assim, diferente, né? Muito... uma pessoa peculiar, vamos dizer assim, né? Ele tinha um jeito de lidar com os alunos, com as pessoas, um jeito bem diferente, mas eu me dava muito bem com ele, eu aprendi muito com ele. Então, assim, eu só tenho gratidão, né? Ele já não está mais entre nós, mas eu tenho lembranças muito boas e aprendizados que eu trouxe desde a época desse convívio aí com ele até hoje. E outras referências ali, o próprio Fábio Pita, que também ele é, né, de Londrina. Na época que eu estava lá na residência, foi bem a época que ele estava fora, na Bélgica. Então, ele acabou não pegando eu ali na residência, né, não me acompanhando. Ele chegou no final da minha residência. Mas antes, na graduação, eu já tinha tido aula com ele, né, e depois eu consegui ter mais contato também. É uma super referência. E acho, né? Oi? Melissa, a própria, não só, acho que a respiratória, né? Acho que é bem importante a gente falar, acho que as residências da UEL, elas são, né? Acho que talvez uma das poucas uniprofissionais que a gente tem, né? No Brasil, e em todas as áreas, elas são as residências, talvez uma das mais procuradas, né? Porque... Sim, neurofuncional também é muito forte lá, né? Que é a tua formação, né? É muito forte. Foi a primeira do Brasil em neuro, né? Acho que em tudo, né? De uniprofissional, acho que foi a primeira residência do Brasil em fisioterapia, e na neuro eu tenho certeza que foi a primeira, com o professor Rui, né? Foi, isso, exatamente.
Também foi uma grande referência para mim, professor Rui. Hoje, né, Melissa, a gente vê vários cursos com programas de residência, se tornou comum Brasil afora. Mas a UEL, ela tem essa história de ser pioneira realmente em oferecer as primeiras, talvez, ou umas das primeiras, né, de neuro e de respiratórias, que foram muito famosas lá da UEL e muito procuradas, sempre tinham poucas vagas, eu lembro que a concorrência era realmente muito, muito grande, então que bacana ver que você teve essa formação ali, tanto da graduação quanto da residência. A graduação, você fez o UEL também? Também o UEL, uhum. E eu lembro que terminava a aula ali no último ano, né, da faculdade, eu e um grupinho ali de amigos, que todos nós prestamos a residência, a gente terminava a aula, a gente já se dirigia para a biblioteca e ficava lá até 10 horas da noite estudando. Então, foi assim, uma época muito legal de troca, de aprendizado, e mesmo assim, tendo ali concorrentes, a gente fez uma rede de apoio legal, e uma amiga minha que fez a graduação comigo, e assim, tinha muita gente concorrendo ali à vaga da respiratória, só que a gente conseguiu nós duas entrarmos juntas, eram só 2 vagas, então nós ficamos todo esse tempo estudando junto com outros da neurofuncional. Na época só tinha neurofuncional e respiratória, hoje já tem um leque enorme ali de residência ali da UEL, mas também os que estavam concorrendo à neurofuncional, então nós estudávamos juntos e no final deu certo, a gente conseguiu entrar, foi bem legal. Que maravilha. Melissa, como que é o nome das suas meninas? Eu tenho 2 filhos muito parecidos com você também. Eu tenho um menino de 14 e uma menina de 10. Então você tem 14 e 11. É a Maria Clara, a mais velha. Em 2003. Também? Olha que beleza! A gente é da mesma época, então. Casamos na mesma época, provavelmente. Sim. Eu casei no ano de 2006. Ah, que legal. Foi em 2005 que a gente casou. Eu e meu marido. E ela chama Maria Clara, mais velha, e a mais nova chama Rebeca. Ah, bacana. Muito, muito bem. Então vamos conhecendo um pouquinho da vida pessoal da nossa convidada aí também. Melissa, e agora, então, só para falar da questão que vocês perguntaram de onde eu sou, né? Eu fiz tudo lá, e desde então eu morei em Londrina, só que faz 2 meses que eu vim embora para Porto Alegre. Então agora já estou virando gaúcha, e aqui que agora eu vou recomeçar algumas coisas, né? Principalmente do lado profissional. Então vai ser aqui em Porto Alegre agora. Então já vamos explorar esse lado aí do porquê. Por que você resolveu sair de Londrina? Foi uma decisão sua? Foi familiar? O seu marido eventualmente foi transferido? O que aconteceu que você acabou mudando do Paraná para o Rio Grande do Sul? Na verdade, foi assim, uma surpresa para nós não esperávamos. Meu marido teve uma época em 2018, 2019, 2020, ele prestou alguns concursos. Ele tinha um comércio, e daí ele não, né, ele estava ali descontente com algumas coisas, e ele começou a estudar e prestar concurso público. E ele foi chamado, ele passou num cargo de administrador lá em Londrina, e até ele nem era da área da saúde, nunca foi, só que daí ele passou num concurso para administrador de um hospital lá. Então foi bem legal, que foi quando nossas vidas acabaram se encontrando um pouco profissionalmente. Isso tudo foi na época da pandemia. Então, assim, foi uma loucura. Eu trabalhando, atendendo um monte de paciente grave, e ele dentro do hospital. E aí ele ficou um tempo lá, só que nessa mesma época ele havia prestado um concurso aqui em Porto Alegre. E a gente nem esperava mais ser chamado, porque faz muito tempo, foi em 2019 isso. Mas por causa da pandemia, foi prorrogado esse concurso. E daí ele foi chamado agora. Então, não teve como a gente recusar. E daí ele foi chamado, que é para a prefeitura aqui de Porto Alegre mesmo. Então não tinha como, não teria nem outra opção de cidade, nada. É Porto Alegre mesmo. Como mudar, né? E daí a gente teve que fazer essa análise, né? E para tomar a melhor decisão é difícil quando a gente já tem toda uma vida estruturada numa cidade há tantos anos, né? Até pelas meninas, enfim, na escola, as amizades e tudo, o meu trabalho, né, que foi uma construção de anos lá em Londrina, né, a minha história, mas decidimos, depois de muita oração, de muita conversa em família, a gente optou por vir embora e estamos gostando bastante daqui. Mas sabe, Melissa, eu digo assim, claro que toda mudança ela assusta, né? Gera medo, insegurança,
principalmente quando não somos só nós, né? Acho que quando a gente é sozinho é mais fácil de gerenciar, mas quando tem uma família, né? Enfim, mas eu acho que o importante é que é isso, né? Acho que a decisão ela tem que ser em comum, né? Todo mundo tem que ter muita conversa, né? Acho que principalmente o casal tem que estar muito tranquilo da decisão, mas eu acho que a gente tem que ir com o coração aberto. A gente nunca sabe o que nos espera e às vezes é muita coisa boa que espera a gente, né? Esses dias a gente estava conversando, né, João? Por conta de uma colega também que passou no concurso em outra cidade, ela estava muito em dúvida e sofrendo mesmo de ter que mudar, sabe? E aí a gente falou, nós mudamos para cá, né? Nós também, né? Eu era de Curitiba, o João morava em Cascavel, João, ou Foz, né? Que você morava antes? Fui de Foz para o Rio Grande do Norte, daí do Rio Grande do Norte voltei para o Paraná, e tudo mudança por causa de concurso assim também, e tá tudo certo. E assim, não é fácil, mas vai, né? Eu falo, meus filhos hoje são, né? Os 3 são super acostumados aqui com Guarapuava. Claro, né? São momentos, tem fase mais fácil, fase mais difícil, mas assim, a gente é super feliz aqui e a vida é assim, né? Eu acho que o importante é a gente estar de coração aberto. Isso, né? às vezes a dificuldade mais está em nós do que neles, né? Nos filhos, assim, nas crianças, né? Mas eu acho que a gente, coração. A gente coloca essa insegurança, né? Porque sempre que a gente está meio apreensivo. Eu falo, a gente tem que trabalhar essa questão da segurança em nós para que isso reflita neles, né, também. Exato. Com certeza. E outra coisa que eu sempre falo, Melissa, quando a gente presta um concurso público, primeiro que a gente nunca sabe se vai passar ou não, e segundo, não sabe quando vai ser chamado se passar, porque ainda tem essa questão, né, da convocação, da nomeação, blá, 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 aquela coisa toda. Veja, vocês fizeram lá em 2019, a gente está no ano de 2026, são 7 anos depois. Cara, em 7 anos uma vida muda completamente, e vocês acabaram decidindo que agora fosse o momento adequado para vocês irem. Então, exatamente. Eu sempre falo para as pessoas que me pedem assim, mas você acha que vale a pena prestar ou não? Eu falo assim, viu, preste, quando for convocado, chamado ali, aí você decide. E é sempre melhor a gente ter essa opção. É melhor você ter uma opção de poder mudar de vida do que sempre ter que continuar com a mesma. Então, assim, depende da análise de cada um, mas eu sempre acho que vale a pena e tomara, faço voz que vocês tenham tomado a melhor decisão e tenho certeza que Deus abençoe e que vai ser a melhor decisão que vocês tomarem. Amém. E aí vocês estão se adaptando, na verdade, numa nova cidade, né? Mas vamos falar aí um pouco da tua carreira, voltando um pouquinho no tempo agora, que a gente já sabe onde você está. Depois que você concluiu a residência, qual que foi teu próximo passo? Você já foi para um consultório? Você quis trabalhar em um hospital? Você já continuou atuando ali na parte da respiratória? Como foi? Ali na residência, a gente tem a oportunidade de passar por várias áreas ali dentro da fisioterapia respiratória, né? Eu falo que parece que são sub-áreas mesmo, né? Então, assim, para pediatria, para o ambulatório, que daí tem os pacientes mais crônicos, enfermaria, tanto adulto quanto a pediátrica, neonatal. Então, assim, a gente consegue passar nesses 2 anos por todos os setores ali. E aí, nesse tempo aí, passando, eu já no 2º ano ali da residência, eu já tive a oportunidade de entrar de sociedade numa clínica. Surgiu essa oportunidade, então tinham mais 2 fisioterapeutas, não eram da área respiratória, um era mais da área de neuro e RPG, mexia, e o outro era mais ortopedia. E daí eu tive essa oportunidade de entrar mesmo como sócia ali da clínica, e aí já no 2º ano da residência eu já encarei. Isso daí foi um grande desafio, porque eu falo, não é fácil, né? Ainda mais de cara a gente já encarar isso, né? Assim, uma sociedade numa clínica, mas maridão apoiou, deu força, falei, então vamos que vamos, né? Vamos embora. E aí eu já comecei, assim que terminou a residência, a trabalhar mais de cabeça aí dentro da clínica. Aí eu sempre atendi só paciente com alguma disfunção respiratória mesmo, né? E ali, durante a residência também, eu tive a oportunidade de começar os atendimentos domiciliares, porque daí a gente tem contato, né? Os familiares dos médicos, dos outros profissionais. O hospital era público, então era difícil a gente conseguir paciente ali, né, dentro do hospital.
porque esses atendimentos aconteciam de forma particular, né, fora dali. Mas, assim, em relação aos profissionais que trabalhavam ali, aí a gente já conseguia, né, esse contato e começar esses atendimentos aí domiciliares e particulares. Então, foi aí que começou a minha caminhada. E logo que terminou a residência, eu também tive a oportunidade de ficar trabalhando num hospital, lá em Londrina, no Hospital Evangélico, hospital particular, mas eu fui mais com alguns objetivos traçados. Eu aceitei, né, trabalhar lá, porque eu queria ter contato com alguns médicos que não estavam ali dentro do hospital universitário. E eu sabia que eram médicos muito bons e que eu precisava mostrar um pouco do meu trabalho, mostrar minha cara ali para eles me conhecerem, para eles encaminharem pacientes, né, para mim. Sim. Então, eu fiquei 1 ano, mais ou menos, nesse hospital com esse objetivo. E foi bem legal, assim, foi, lógico, difícil, né, porque tinha muito plantão, não tinha feriado, mas na época eu não tinha filhas, né, então tudo a gente consegue se organizar melhor daí com tudo. Aí eu fiquei nesse 1 ano no hospital e na clínica. E daí depois eu acabei saindo, acabei, né, fazendo os contatos que eu precisava. Aí eu só fiquei com a clínica e com os pacientes domiciliares, que, né, eu continuei sempre atendendo aí. Você falando, Melissa, eu me lembrei de uma coisa nada a ver, mas o Evangélico é aquele hospital perto do Zerão? Meio atrás, assim, né? Isso. Eu não sei que ano que você ficou lá, mas em 2005, 2006, mais ou menos. Foi o ano que eu estava lá. Então, meu pai fez uma mega cirurgia cardíaca lá. Olha só. E eu estava até fora do Brasil na época, nessa época eu estava... acho que foi 2005, porque eu estava terminando o mestrado. Daí eu acabei tendo que voltar para cá, voltei para ficar ajudando a cuidar dele uma época, e ele fez a cirurgia no Evangélico, porque na época minha irmã morava em Londrina. Minha irmã fez ela é veterinária também, mas ela aí, né, ela já estava trabalhando em Londrina, o meu cunhado é daí, a família toda dele, eles moravam na época aí em Londrina. Aí o pai acabou fazendo a cirurgia aí, porque eu morava fora, né, e aí era um hospital muito bom, assim, eu lembro que foi uma cirurgia bem complexa, assim, e ele tá aqui até hoje, firme e forte. Ai, graças a Deus, que bom! Mas é um hospital, ele é um hospital que tem tudo lá, é de grande porte, né? Ainda ainda é uma referência na Londrina, um hospital muito bom. Então valeu a pena. Eu falo assim que muitas vezes a gente não está no melhor ambiente, né? Com a melhor oportunidade, com o melhor retorno financeiro, mas a gente precisa sempre ter um objetivo traçado, né? Por que eu estou ali? Então, assim, por quanto tempo eu vou ficar ali? E depois, qual que vai ser o próximo passo, né? Eu acho que tudo é válido. Sempre me perguntam assim, que você acha de aceitar tal, igual você comentou, né, de prestar tal concurso, sempre me perguntam, de aceitar tal trabalho. Depende, qual que é o seu objetivo aceitando? Né? Tem alguns alunos que perguntam, né, para mim, eu posso aceitar esse home care, né, para trabalhar no home care? Depende. Vai ser, qual que é o seu objetivo? É continuar trabalhando? Ou vai ser para pegar um pouco mais de segurança, mais experiência, para ter mais contatos, né? Pensando no próximo passo. Tudo é válido, né? Ninguém vai te condenar por você estar trabalhando num ambiente que você não está sendo tão valorizado. Eu acho que é isso que a gente precisa sempre pensar, né? Tem que ter propósito, né, Melissa? Eu acho que quando você tem um propósito, não é do dia para a noite que as coisas acontecem, né? Nós todos... Eu me formei um pouquinho antes de vocês, mas, assim, as coisas não caem do céu, não caíram do céu, né? Claro, talvez, né, algumas vezes, alguns têm mais oportunidades ou enxergam mais as oportunidades, né? Às vezes as oportunidades estão ali e as pessoas não veem também, né? Mas as coisas não são do dia para a noite, né? Ninguém acordou, né, dormiu e acordou com tudo pronto. Então, acho que tem que ter esse propósito, esse objetivo. Eu sei que, às vezes, também não é fácil enxergar um futuro. Não. Às vezes, muito no início da carreira, a gente, né, talvez não tenha clareza ainda do que quer, né, de qual área seguir. Acho que a fisioterapia, né, tem esse lado bom e lado ruim, depende do que você quer, porque a gente tem muita possibilidade. Né? Então, claro, isso é bom, porque
a gente tem opções a escolher, mas às vezes também dá um tilt na cabeça, né? Será que faço isso? Será que faço aquilo? Será que eu faço... A gente acaba gostando, às vezes, mais do que uma área, né? Então, isso e na época, eu tinha certeza que eu ia ficar na área hospitalar, ali, principalmente dentro da intensiva, da UTI, sabe? Porque eu adorava aquele ambiente, eu gostava muito dali. E eu tinha isso na cabeça, nossa, acho que eu vou continuar ali. Só que ao longo, foram acontecendo esses fatos de eu conseguir os pacientes particulares domiciliares, de eu entrar de sociedade na clínica, e aquilo foi me levando a ir para um outro caminho ali dentro da respiratória, né? Que não era mais de dentro do hospital. E foi muito bom, porque, né, eu vi depois que foi a melhor coisa mesmo, e eu fui pro caminho que tinha que ir mesmo, porque eu adoro fazer e ter esse contato com o paciente, com a família, eu acho que isso é bom demais, assim. Sem dúvida. É o que a gente percebe, Melissa, em vários episódios que nós já gravamos com profissionais de excelência, de renome, é que todos eles tiveram um planejamento de carreira, assim, como você falou, sabe? É importante a gente planejar isso, dar um passo para cá, já pensando no futuro e essa coisa toda. E aí eu vou te pedir uma coisa que eu fiquei curioso aqui, porque a fisioterapia respiratória, ela evoluiu muito. A gente sabe que, dentre as áreas da fisioterapia, talvez tenha sido uma das que realmente mais evoluiu em termos de resultado para o paciente, em termos de evolução dos métodos e técnicas, essa coisa toda. Como que foi o seu primeiro atendimento domiciliar? Você tem essa recordação, assim, do que você executava, se era muito diferente, assim? Tenho muito essa recordação. Conta aí para nós. Porque eu passei um perrengue no primeiro atendimento. Nossa! Não ali dentro do hospital, porque ali foi indo já, né? Foi uma consequência atrás da outra. Mas eu me lembro certinho do primeiro atendimento domiciliar particular. Então, assim, é até um fato engraçado, e eu conto isso, assim, até em algumas aulas que eu dou, quando eu converso, né, com alguém, assim, eu gosto de compartilhar, porque a história é o seguinte, a residente, que era a mais velha, ela foi viajar, e ela perguntou se eu queria atender um paciente dela, particular domiciliar. Eu falei, nossa, é uma oportunidade, eu nunca atendi, né, paciente domiciliar, em particular, não, eu quero. Olha, daí ela me passou o paciente e tal, né? Falei, bom, vamos lá, vamos ver o que vai ser. E ela foi viajar, ela nem estava mais em Londrina, e eu fui lá atender o paciente. Chegando lá, era um senhor com DPOC, grave. Só que a questão ele era um médico aposentado, então ele sabia, assim, tudo e mais um pouco de todo o problema dele, da doença e de tudo, e do que a fisioterapia tinha que fazer. Então ele ficou, eu fui esse dia atender ele ficou a sessão inteira, o atendimento inteiro, falando o que eu tinha que fazer com ele. Acho que é bom agora você fazer isso. Acho que é bom você fazer isso. Eu falei, meu Deus do céu. E eu fiquei naquela agonia, e aquele tempo não passava, e eu não sabia como eu tinha que ter postura ali com ele. Né? Eu não sabia me posicionar. Eu não sabia, eu fiquei assim, perdida mesmo. Falei, meu Deus, daí fui seguindo, tal, fui tentando puxar alguns assuntos, mas ele muito imponente, assim, uma pessoa difícil. Falei, meu Deus do céu, saí de lá arrasada. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? A residente foi viajar, ela não tá nem... Eu nem queria falar com ela, porque, imagina, ela já estava viajando, né? Eu falei, e agora? Eu preciso conversar com alguém, só que daí a gente fica naquela, né? E eu falo muito hoje isso, dessa rede de apoio, que eu acho que é muito importante a gente ter, né? Uma comunidade, um grupo, para a gente ter uma rede de apoio, porque naquele momento eu me senti, assim, perdida. Aí eu fiquei pensando, eu falei, não, mas espera aí, eu preciso pensar em alguma estratégia, porque eu preciso voltar lá, eu vou continuar atendendo, só que eu não quero que seja igual foi, eu não posso deixar isso acontecer. Aí eu fiquei pensando, falei assim, não, peraí. Aí eu pensei, daí veio na minha memória tudo aquilo que eu já, desde o segundo ano da faculdade, já estava mergulhada, que era o projeto de pesquisa que tinha ali com o professor Bruneto. E dentro desse projeto, qual que era a minha função ali? Era avaliar a musculatura ventilatória dos pacientes DPOC. E eu falei assim, gente, mas espera aí, eu tô nesse projeto, eu sei fazer isso, eu sei da importância, eu nem conversei sobre isso com ele. E a gente usava o threshold
para fazer esse fortalecimento, né? Eu fazia com a manuvacometria, a avaliação e depois usava o threshold. Na época era o que a gente tinha, né? Power Brief nem imaginava, né? Ter muito menos o digital, né? Mecânico nem o digital. Aí eu falei assim, ó, quer dizer uma coisa? Eu vou pegar esse threshold, levar para ele e vou falar sobre isso daí com ele. E falar da importância, ver se ele sabe e tal. Aí chegou lá, no outro atendimento, eu cheguei e falei, olha, né, mostrei para ele, falei, ele nunca tinha ouvido falar. Ele não sabia que existia isso, de você trabalhar a musculatura ventilatória, ele nunca tinha ouvido falar. Ele ficou assim, a postura dele mudou comigo. Então, assim, aí ele ficou perguntando um monte de coisa, quis saber, experimentou o threshold. Então, assim, foi um clique que eu tive, uma virada de chave, que foi super importante ali para aquele momento. E foi até aí que começou a ficar, assim, eu ficar mais próxima ainda dos equipamentos da fisioterapia respiratória, que é o que eu mostro muito hoje ali nas redes sociais. Que eu vi o quanto fez diferença ali para ele, né? Isso daí, a explicação e o uso desse equipamento. Aí depois, lógico, eu fiz uma avaliação, tudo, e daí quando a residente voltou, ele quis, né, continuar fazendo treinamento, é feito com ela, lógico, né? Ela continua atendendo, mas foi legal que eu consegui mudar aquela primeira impressão, aquela primeira consulta, que não foi nada boa, assim, me deu um desespero, e eu consegui já no próximo atendimento já mudar um pouco esse quadro aí, então foi bom. Mas sabe, Melissa, que isso é uma coisa, eu acho que talvez as pessoas que têm um tempo maior aí de estrada já conseguem dominar, né? Mas eu acho que esse perrengue aí de saber se portar, acho que todo mundo passa no início da carreira, né? Porque a gente é inseguro, né? Começa por aí, né? E a insegurança, a gente bem acabou de falar com os nossos filhos, a gente, sem saber, a gente transmite essa insegurança, né? Isso é fato. E inconsciente, né? Isso a gente não sabe que está transmitindo e transmite. Mas principalmente com os médicos, e você falou de, ainda mais, né? Um médico já mais antigo, já mais aposentado. Então, eles já eram de uma época onde a fisioterapia não era profissão regulamentada, né? Ele era de uma época que a gente era técnico. Então, na cabeça dele, acho que era mais do que natural ele dizer o que tinha que ser feito, né? Porque ele entendia que era um técnico, ele tinha que realmente falar o que tinha que ser feito. Mas mesmo, eu acho, não em casos tão extremos igual esse, o que faz a diferença é a gente demonstrar conhecimento, porque a hora que a gente demonstra o conhecimento, inverte. E quando eu fui falar de uma coisa que eu dominava, porque aquilo eu fazia um bom tempo que eu já estava estudando aquilo ali, então aí mudou, o cenário mudou, eu consegui, né, mostrar para ele, né, enfim, ali como eu poderia ajudá-lo. Então, bem isso mesmo. E o conhecimento ninguém tira da gente, né? Eu falo, e é o melhor jeito da gente mostrar essa segurança e fazer um atendimento de excelência é ter uma base forte, é ter esse conhecimento que ninguém vai tirar da gente. Exato. Acho importante reforçar, principalmente para você que é estudante de fisioterapia, sobre a nossa autonomia profissional. Nós somos, pessoal, profissionais de primeiro contato, responsáveis por fazer diagnóstico, por traçar o plano e a conduta de tratamento e proporcionar alta fisioterapêutica. Então, nós não somos mais nem menos importantes que ninguém na área da saúde. Nós somos importantes como todos os outros profissionais, dependendo da necessidade de cada paciente. Então, reforçando isso que a Sibeli e a Melissa falaram, a nossa autoridade profissional, ela vai ser cada vez mais reforçada com o nosso conhecimento. Então, quanto mais a gente puder estudar e fazer o melhor pelo nosso paciente, cada vez mais a nossa profissão vai ser reconhecida e nós seremos mais respeitados de maneira natural. Mas a gente sabe que tem muitos casos que ainda não são assim, principalmente em serviços, né, que são mais multiprofissionais ali, em que ainda há profissionais que acreditam piamente que existe uma hierarquia. Mas não é assim. Aos poucos, nós somos transversais, né, na área da saúde. Isso. Mas aos poucos eu acho que tem melhorado, né, João? Por muitas razões. Com certeza tem. Primeiro, o reconhecimento da sociedade,
porque antigamente era muito comum, né, assim, os pacientes... Eu acho que eu já contei até essa história aqui no Fisioverso, né? A minha filha mais nova acabou de fazer, fez 11 anos ontem, inclusive. E eu no elevador esses dias com ela, vai fazer 1 ano mais ou menos. E ela, não sei qual que era a conversa, aí parou em um andar e um senhor entrou, que é médico, um vizinho nosso médico. E aí ela, mamãe, não sei o que, é médica igual você. Eu falei, filha, a mamãe não é médica, a mamãe é fisioterapeuta. Aí ela, isso, tipo médica. O cara me olhou, eu queria matar ela. Deu, não, filho, a mamãe não é tipo médica. A mamãe é fisioterapeuta. Eu falei, meu Deus do céu, né? Mas, assim, as coisas vão, a gente tem que ir explicando os pacientes, muitas vezes... Essa é uma questão até cultural, porque a gente é muito até acostumado a falar, quando se refere à área da saúde, como sendo a área médica, porque isso é tão arraigado na nossa sociedade, de que, assim, o médico é um profissional super importante, isso é inegável. Agora, eu vou reforçar aqui, ele não é nem mais nem menos importante que nenhum outro profissional da área da saúde, porque depende da necessidade do paciente, ele é tão importante quanto. Então, a gente talvez tenha que reforçar um pouco esses conceitos de parar de falar, por exemplo, área médica e passar a falar área da saúde, e assim por diante, porque a gente vai... Mas isso é um processo, né? Um processo educacional que vai de geração em geração, mas que, como a Cibele falou, com certeza vem evoluindo e a gente vem ganhando nosso espaço naturalmente e com toda a dignidade que a nossa profissão merece. É verdade. E uma coisa que eu sempre falo assim, a gente também tem a vantagem de ter o contato bem mais próximo com o nosso paciente. Se for ver, o profissional que vai ter o contato maior somos nós. Principalmente quem é principalmente domiciliar ou da reabilitação, né, fora ali do ambiente hospitalar, nós que vamos ter um contato mais próximo. A gente vai ver muito mais o paciente, a gente vai conhecer muito mais o paciente, a família, muito mais que o médico. Então, por isso que eu falo, não tem como, a gente não pode perder espaço, a gente só tem que ganhar espaço, né, nessa equipe aí multiprofissional. Isso. Não, eu ia dizer, até repercutiu recente nas redes sociais, um médico em um congresso falando, não sei se vocês chegaram a ver, e eu acho que era até da área da ortopedia, João, se não me falha a memória, mas enfim, né, bem resumindo, a fala do médico era, alguém questionou alguma coisa, ele falou, olha, eu encaminho para o serviço de fisioterapia, só que eu não posso dizer o que o fisioterapeuta vai fazer, a única pessoa que pode saber o que ele tem que fazer é ele. Perfeito. E é isso, é a mesma coisa nós, a gente até pode encaminhar o nosso paciente para uma consulta médica por alguma coisa que a gente, né, viu ali e está suspeitando, olha, vai consultar com um médico, com um especialista, mas a gente não pode dizer o que o médico tem que fazer, né, que tipo de cirurgia que ele vai fazer, né, a gente não pode, porque a gente não é isso, quem sabe é ele, quem tem que saber é ele. Agora, exatamente a mesma coisa para nós, né, quem vai saber fazer a avaliação correta, dar o diagnóstico fisioterapêutico correto, né, frequência e, né, estratégia de tratamento e alta, somos nós. Né? Não tem como outro profissional fazer. Ao mesmo tempo que eles não podem entrar, né, no nosso trabalho, na nossa alçada, a gente também não pode invadir a deles, né? Então, eu acho que isso também tem que ficar bem claro, né? A autonomia profissional de cada profissão. Melissa, e aí então você enveredou para essa área do atendimento domiciliar e foi se afeiçoando por isso, você foi ganhando campo aí no atendimento domiciliar, assim que aconteceu? Foi, e daí ao mesmo tempo que eu fui com a clínica, eu continuei no domiciliar, porque tem muitos pacientes, principalmente os pacientes mais graves, né, que têm doenças crônicas respiratórias, muitos não conseguem nem sair de casa, e tem essa dificuldade grande, né? Então, eu falo, mesmo criança, família, eu atendia muito nessa época, hoje eu não atendo mais tanto. Pode ser que agora, mudando de cidade, eu volte a atuar mais aí na pediatria, mas lá em Londrina eu já não estava, eu tive que acabar dando uma direcionada mais
até dentro desse domiciliar, eu tive que direcionar por causa da questão de agenda, de ter mais tempo, enfim, minha organização mesmo. Então, eu atendia mais pacientes idosos. E também o atleta, né? Eu estava também bem envolvida ali com o esporte, com o atleta, com o treinamento de musculatura ventilatória em atleta, enfim. Aí Então, eram dois tanto campos. na questão da disfunção quanto do desempenho. Você ia para essas duas. Isso, então eram as duas áreas maiores, assim, minhas de atuação. E a pediatria, mas antes eu atuava bastante. E assim, as famílias, as mães, elas preferem muito mais que você vá atender na casa. Então, tinha essa demanda grande. Então, eu nunca parei, eu estava com a clínica, mas eu continuava sempre ali com atendimento domiciliar. Aí eu fiquei ali com a clínica uns 7 anos, aproximadamente, fiquei um bom tempo. Só que eu comecei a ver uma necessidade desses meus pacientes que estavam ali na clínica comigo, deles terem um atendimento um pouco mais personalizado. Eu comecei a perceber que eles se incomodavam com algumas coisas ali. Então, por exemplo, tinha aquele paciente que tinha bronquiectasia, muita secreção. Então, ele sabia que na sala do lado ia ter gente, ele sabia que na recepção ia ter gente. Então, eu percebia que aquilo incomodava, e às vezes ele ficava segurando. Gera um constrangimento do paciente. Isso. Desde até da recepção, ele quase não ficava ali na espera, porque eu só atendia um paciente no horário, né? Só que desde aquele momento até durante todo o atendimento, eu percebia que ele às vezes segurava tosse, às vezes ele se incomodava, sabe, de fazer barulho. E eu comecei a perceber que estava gerando ali um pouco de constrangimento, enfim, por outras questões também ali, também da sociedade mesmo. Eu falei, eu vou sair, eu vou sozinha agora para um consultório. Aí foi o que eu quis mudar, enfim, mudar de ambiente, mudar de estrutura. Aí eu fui para um consultório, e lá eu fiquei quase 8 anos com o consultório. Então foi uma bela caminhada aí de clínica e de consultório, só que ao mesmo tempo fazendo os atendimentos domiciliares. Isso aí a gente já estava o quê? Mais ou menos ali em 2015, nessa época, mais ou menos? Mais ou menos aí. Aí que eu fui para o consultório, né? Até antes, porque eu fiquei com o consultório até 2020, que foi a época da pandemia. Então, eu fiquei até 2020. Então, foi um pouquinho lá pelo 2013, 2014, mais ou menos, eu fui para o consultório, fiquei até 2020. E acabou, na pandemia, os pacientes que eu atendia no consultório, eu fui para domiciliar, porque não tinha nem cabimento. Não teve que fazer. Não tinha como, só que eles também não poderiam ficar sem atendimento, porque eu atendia muitos pacientes graves, então eu transferi, falei, conversei com eles, a gente foi para o domiciliar, e depois eles acabaram não querendo voltar para o consultório. Foi muito engraçado até o que aconteceu. Aí eu acabei optando por não, eu também não voltar para o consultório, e ficar de uma forma assim específica só no domiciliar mesmo. E é uma coisa que eu sempre gostei, eu falo, tem que gostar, porque são ambientes totalmente diferentes, né? Então, assim, no consultório, numa clínica, a gente consegue organizar o nosso ambiente para atender o nosso paciente, para reabilitar o nosso paciente. Agora, dentro da casa do paciente, não. A gente tem que se adequar, né? A gente tem que ter o jogo de cintura, a gente tem que ter ideias, ser criativo, porque a gente tem que aproveitar o espaço do paciente. Exatamente. Só que eu sempre gostei disso. Eu sempre gostei dessa mudança de ambiente, de poder criar coisas novas. Então, eu falei, agora eu vou ficar só no domiciliar mesmo, que é uma coisa que eu gosto. E Sim. Os pacientes se sentiram também mais seguros de continuarem sendo atendidos nas suas casas mesmo, né? Melissa, deixa eu te pedir uma outra coisa. Eu acompanho muitos fisioterapeutas domiciliares nas redes sociais aí, e eu quero que você dê a tua perspectiva sobre o que eu vou te perguntar, porque você tem muita experiência em já ter tido tanto um serviço de clínica, que é um serviço maior, um consultório, que é um serviço menor, e uma domiciliar. Aparentemente, e você ir para a fisioterapia domiciliar, você consegue rentabilizar melhor o seu trabalho, porque você, entre aspas, reduz o seu custo. Então, lá no consultório você tem aluguel, telefone, internet. Dificilmente no consultório o físio acaba tendo secretária, mas pode ser que tenha. Então, são despesas a mais, né? Talvez tenha que manter ali uma questão com o contador, essa coisa toda.
Mas o contraponto, eu não sei se isso é ilusório, porque no domiciliar você tem a despesa do seu carro, de combustível, de deslocamento, de tempo. Tempo. Então, isso de fato acontece? A despesa E é de fato Londrina, menor no e domiciliar? Londrina não é pequena, né? Assim, Isso, não é uma isso. cidade pequenininha, né? Não é. Eu acho que, assim, são despesas diferentes, né? Porque, igual, Certo. eu continuei tendo empresa, né? Eu tenho CNPJ, então eu fazia já meus atendimentos pelo mesmo domiciliar, eu continuava tendo empresa, né? Então, aquela Uhum. despesa com contador, com empresa, né? Eu continuei tendo e continuo tendo. Mas eu acho, assim, que a questão eu acho que despesas, assim, mais fixas, né? Igual um aluguel, a manutenção do imóvel, né? Isso Uhum. daí você não vai ter. Tem o combustível, por outro lado, tem. Mas eu, sinceramente, eu não sei te falar se realmente é uma despesa tão menor, se você for comparar com o consultório, sabe? Porque você vai ficar só ali no consultório. Agora, se você for atender consultório e domiciliar, né, igual eu fazia já, e daí pode ser que, né, dê diferença. Agora, se você fica só dentro do consultório, pode ser que até no final das contas aí acabe empatando, sabe? Porque o combustível não é muito gasto, né? E essa questão também, eu acredito que você tem que ver qual que é o seu objetivo. Porque, igual, quando você atende domiciliar, você não pode ter pressa. Então, assim, você não pode, não é igual você ter agenda de um consultório, de uma clínica, que você tem o seu horarinho ali, naquele horário, você vai atender um paciente, depois o outro, depois o outro. Ali no ambiente domiciliar, intercorrências acontecem a todo momento. Não só no trânsito, mas com o paciente, com a família. Nossa, eu tenho cada história que eu já passei assim, que eu, meu Deus, podia ficar até amanhã contando aqui. Então, você tem que também ter essa percepção que vai ser diferente, o teu tempo é outro, e você não pode ter pressa. Porque, assim, o paciente, ele quer ser bem atendido e ele não quer que você tenha pressa. E ele precisa sentir que você está ali 100% para ele, se dedicando para o atendimento dele. Então, eu comento isso assim, não fica ali na hora, você pegar, mexendo no teu celular, ficar vendo toda hora no seu relógio. Não, você tem que se organizar, nem que se você tiver que fazer menos exercício, dependendo do paciente, se for um paciente mais grave, mas ser mais espaçado para você não dar a impressão que você está correndo, que você precisa acabar, que você precisa sair logo dali. Então, eu acho que essa questão do tempo também é bem delicada no domiciliar. Eu acho que não é nem o dobro, às vezes até um triplo que você vai precisar de tempo para atender um paciente do que se você estiver dentro de um consultório de uma clínica, sabe? Então, é por isso que tem que pesar tudo isso, né? E tem que ver a questão da valorização, o quanto que você vai cobrar para fazer esse atendimento. Mas você não vai ter a despesa fixa do aluguel, mas e esse outro lado? Né? Se for ver, tem que valer muito mais até um domiciliar do que uma consulta numa clínica ou num consultório. E ainda o ticket, né, do paciente domiciliar, eu percebo que ele varia bastante, obviamente, de acordo com a localidade, o bairro, essa coisa toda. Já vi colega cobrando desde R$70, R$80 o atendimento, até 400, 450, lá num bairro nobre de São Paulo, por exemplo, que as pessoas já estão acostumadas a pagar mais também. Então, essa questão, ela é muito curiosa e tem sido uma grande área de que vários colegas estão desfrutando agora, acho que, desse... Não que seja uma área muito nova, mas que eu acho que ela está sendo explorada com esse viés, talvez até mais comercial, porque o consultório, a clínica, você tinha que ter planilha, aquela coisa toda. Agora, o domiciliar também precisa ter esse controle, porque, assim, você focou 100% do seu esforço para isso e, obviamente, você funciona como uma empresa. Tem que ter entradas porque tem as saídas. Não pode perder isso. E eu acho que é isso que é essa visão que pode ser que esteja mudando, e tomara que esteja, eu acredito que esteja, de você não ver o domiciliar como um bico. Eu atendo no hospital, só que para ganhar um pouco mais, eu vou atender paciente domiciliar. Eu tenho uma clínica, mas para... Não, você tem que ver como uma empresa, como um trabalho. Porque muitas vezes vai te dar mais retorno do que o outro trabalho. Então, a gente precisa tirar essa ideia, né? E eu acho que é isso que está mudando. De certa forma, profissionalizou algo que desde sempre o fisioterapeuta fez. Acho que dificilmente a gente vai conversar com algum colega nosso que nunca atendeu um paciente a domicílio.
Ele pode ter atendido 1, 2 e parado aí. Mas dificilmente alguém vai falar. Logo que eu comecei, eu nunca atendi na minha vida. Faz 20 anos que eu nunca atendi. Muito raro. Então, ela existe desde sempre. Mas eu acho que isso, ao longo do tempo, foi realmente ficando claro a falta de profissionalismo de uma área de atuação. Então, isso tudo exigiu do próprio conselho, né? O COFITO, há anos, iniciou, eles tinham um grupo de trabalho só focado na fisioterapia domiciliar. E hoje ela é reconhecida como uma área de atuação. Eu tenho um monte de regramento. E o próprio, eu acho que ajudou demais, o próprio referencial de honorários, né? Então, ele já te ajuda a, dependendo da área que você está... Balizar, né? A balizar isso. Então, né, igual o João falou, hoje chega a ser feio, né? Entendam também, entre aspas, mas quando o referencial passou a existir, você cobrar R$70 no atendimento domiciliar. Então, hoje, a remuneração de um paciente domiciliar é diferente de consultório e clínica, por diversas razões que foram muito bem estudadas. Então, eu acho que isso realmente profissionalizou algo que sempre existiu. Né? É uma coisa que é importante a gente sempre ter em mente. A gente está ganhando esse espaço, mas a gente tem que merecer esse espaço. Então, assim, a gente tem que trabalhar com profissionalismo, sabe? Por mais que seja domiciliar, imprevistos aconteçam, mas você já dá uma margem. O que eu falo para o meu paciente? O seu horário vai ser 4 horas, só que eu tenho meia hora de tolerância. Eu sempre falo isso, então eu posso chegar aqui até 4h30. Então, assim, eu vou tentar chegar às 4, mas eu já explico isso para o paciente, para a questão da nossa organização, sabe? E você cumprir aquilo que você está falando. Você ter transparência no teu trabalho para o teu paciente também. Sim, então, eu acho que isso... E ter postura, sabe? É respeito, né, Melissa? É respeito. Eu falo assim, não ficar com o cabelo solto ali em cima do paciente, não usar decote, sabe? Não usar... Ter uma roupa adequada, de preferência jaleco, sabe? E, assim, ter também essa aparência. Eu acho que tudo isso faz parte. Até para a gente ter esse espaço e essa autoridade ali dentro do ambiente domiciliar. Para não falar assim, estou em casa, entendeu? Não é isso. Você está em casa, mas você é um profissional que está ali dentro da casa. Isso. E acho que isso envolve, até de novo, né? Talvez para as pessoas mais jovens e que provavelmente vão terminar a graduação ou que agora estão nesse momento, estão atendendo a domicílio, ou até quem já atende há muito tempo, né? A gente realmente cuidar de todo esse conjunto e para não ser confundido com outros profissionais, que não tem problema nenhum, né? Não estou falando mal de outro profissional, de forma alguma, mas a gente não é educador físico, a gente não é personal trainer, a gente não é outra coisa. E, infelizmente, existe caracterização, né, de cada profissional. Então, a gente cuida, às vezes as pessoas... Elas falam, né? Mas você é chato. O pessoal muito do Pilates faz isso, né? Eu vou a domicílio, eu dou aula de Pilates. Fisioterapeuta não dá aula, né? A gente dá aula. Você é professor, você dá aula. Enquanto professor, você dá aula. Agora, enquanto profissional fisioterapeuta, a gente não dá aula. O Pilates, ele é uma ferramenta. Isso, né? exatamente. Então, a gente não está lá dando aula de Pilates para o paciente a domicílio. Né? É verdade. Então, assim, são detalhes que às vezes a gente não se atenta. Né? Isso. E eu gosto também de colocar um ponto bem importante na questão do atendimento domiciliar, né? Além de tudo isso daí, você acaba tendo um vínculo maior com o paciente, com a família, e isso, às vezes, por isso, você acaba deixando de ser tão profissional, porque você vira da casa. Mas eu acho que é esse limite que a gente precisa cuidar. Você pode, sim, ser uma pessoa ali que eles vão confiar, que eles vão querer saber a sua opinião, só que você não pode deixar de ser profissional. Você não é um parente, você não virou um amigo, você não virou um irmão, uma filha, uma neta.
você é fisioterapeuta e é o profissional. Então, eu acho que é essa linha, e é difícil às vezes isso, mas a gente sempre tem que pensar nisso e ter esse cuidado. E muitas vezes a gente também tem que ter essa percepção que não é o paciente que precisa se adaptar a nós, ao nosso jeito. A gente vai estar dentro da casa dele. Somos nós que precisamos nos adaptar ao jeito do paciente, ao jeito da família. Então, assim, tem aqueles pacientes, vamos supor, que eu vou atender, eles são muito sérios, eles não gostam muito de conversar. Eu não vou ficar... Eu sou comunicativa, eu gosto de brincar, mas eu não vou ficar fazendo isso com esse paciente. Eu vou precisar dar esse tempo. Se eu tivesse espaço para, às vezes, em algum momento, fazer tudo, mas pode dizer que eu não tenha. Então, eu preciso me adaptar ao jeito do paciente também. Sabe? Se ele não gostar tanto de conversar, eu não vou ficar puxando assunto com ele. Então, a gente precisa conhecer também o nosso paciente, o ambiente, a família. Eu acho isso que faz total diferença na nossa caminhada ali dentro do domiciliar, sabe? Concordo. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu sou desse jeito, o paciente tem que gostar de mim desse jeito. Não, peraí, a gente precisa se adaptar ao paciente, ao ambiente. Lógico que não estou falando da nossa essência, dos nossos princípios, valores, não é isso. Mas o nosso jeito, da nossa postura e o nosso jeito de tratar o nosso paciente. Né? Vai bem mais de encontro ao jeito dele do que ao jeito nosso. E outra coisa, sabe, que eu acho que é bem importante, e às vezes a gente esquece, como tudo que é além da fisioterapia também é importante. Né? Então, assim, claro, aqui a gente não está discutindo que se você está indo atender um paciente, você tem que ter minimamente um conhecimento técnico, saber o que você está fazendo, né? Então, acho que isso é consenso. Mas a gente também ter um certo toque de conhecimentos gerais, porque você entende que você pode chegar na casa de um paciente e ele gostar muito, né, sei lá, de algum esporte em específico. Uhum. Então, você também ter essa habilidade de, como você falou, se adaptar. O se adaptar, às vezes, exige que você fale lá do Campeonato Brasileiro, nem que entre, né? Então, assim, você tem que ter a habilidade de entrar na conversa, mesmo que aquilo talvez não seja a tua zona de conforto. Mas depois você pensar, deixa eu entender um pouquinho que pé que tá aí o Campeonato Brasileiro. Teve um paciente que eu atendi, ele jogava golfe. E eu não sabia nada de golfe. Eu gosto de esporte, tudo, mas golfe eu não sabia nada. E ele queria, ele não tinha nenhum problema grave, só que pós-Covid ele teve muita limitação ventilatória. Então ele estava tendo dificuldade na respiração, falta de ar mesmo, quando ele jogava golfe. Aí eu fui trabalhar com ele fiz a avaliação e todo o treinamento também da musculatura ventilatória, só que eu tive que fazer algumas adaptações de exercício voltado ao golfe, ao movimento do golfe. Aí eu fui estudar os movimentos do golfe e eu pedia muito para ele também me explicar. Olha, como que é tal jogada, qual o movimento que o senhor faz? E aquilo para ele foi o máximo, porque assim, era justamente isso que ele queria. Ele queria que eu entrasse nesse mundo porque era essa a necessidade dele. Então, a gente sabe, pela nossa avaliação, quais são as necessidades do nosso paciente. Mas eu falo, a gente precisa alinhar com as necessidades, com a vontade dele, porque senão ele não vai aderir ao nosso tratamento. Então, assim, foi bem legal. Depois eu dei alta para ele. Assim, foi uma sequência de terapia bem legal, assim, que foi a evolução dele. Essa percepção, né, Melissa? É uma visão interessante que você apresentou, porque quando o paciente vem para a nossa clínica, por exemplo, ele tem que se adaptar às regras da clínica. Está no hospital, adapta às regras do hospital. Agora, na verdade, realmente a gente está entrando no ambiente dele. Então, foi legal essa percepção que você passou, essa visão aí. E deixa eu te pedir uma outra coisa. Um fisioterapeuta em tempo médio de carreira, que é o que você está agora, há 20 e poucos anos, mãe, 2 filhas, você tem uma vida paralela em relação à fisioterapia. Quantos atendimentos você consegue colocar no seu dia, em média, assim? Tá. A minha média estava sendo, até lá em Londrina, né, que ainda não estou atendendo, mas lá estava sendo, assim, de 3 a 5 pacientes por dia. Certo. Isso estava sendo. Eu já atendi 10, 12. Então, assim...
quando eu estava no começo, quando eu não tinha... Mas começo de carreira a gente tem que produzir mais mesmo, é correria. Na época da Covid, eu também abri para poder ajudar mais pessoas. Então, assim, eu cheguei a atender 10, 12 pacientes por dia. Mas daí eu acabava de atender 9, 10 horas da noite, assim. Então, era puxado. Só que hoje, atualmente, eu também tenho um projeto no digital, né? Eu dou um curso online. Então, eu também tenho esse outro projeto. Então, eu precisei me reestruturar, parar de atender, eu não quis e nem quero continuar atendendo. Então, eu precisei me reestruturar e ver como que seria uma agenda de qualidade. Né? Eu não quero, eu falo assim, não é uma agenda lotada, é uma agenda de qualidade para as minhas necessidades. Então, o que eu estava vendo para as minhas necessidades eram de 3 a 5 pacientes por dia. Legal. E vamos explorar a questão agora, então, do digital. Em que momento você percebeu que o digital poderia ser um mercado também, que você poderia explorar essa forma, né, de ensinar também no digital ali? Conta como que foi esse processo teu, até de adaptação. Você falou assim, eu sou boa comunicadora, essa coisa toda. Mas existem também outras habilidades e necessidades que são fundamentais para quem vai para o mundo do digital ali. Conta como foi essa tua migração. Migração não, porque você não saiu, né? Você mantém as duas. Foi um desafio e ainda é um desafio. Porque, assim, eu não fui para a área acadêmica, né? Eu não fui na minha trajetória, eu não fui para a área acadêmica, eu fui para a clínica, para a prática clínica, mas eu sempre gostei de estudar muito. Então, assim, desde a época da faculdade, o projeto, eu criei o hábito de estudar por artigo. Eu gosto de ler muito artigo. Então, eu sempre gostei de estudar. Então, qualquer coisa que eu ia fazer com o paciente, qualquer desafio novo, qualquer doença ou qualquer tipo de disfunção nova, lá vai eu estudar. Então, assim, é uma coisa que sempre fez parte da minha rotina, eu estudar. E fazer curso, e enfim, né? Nunca ficar parada, participar de eventos, de congressos. E na época da pandemia, eu comecei a atender muitos pacientes. E o que eu comecei a perceber? Ali pelas redes sociais, muita gente colocando algumas coisas ali, relatos dos pacientes também, gente que nunca atendeu na área respiratória, profissionais, tendo que atender por causa da pandemia. E fazendo muitas coisas erradas. E daí aquilo começou a me incomodar. Eu falei, gente, mas isso tá ruim para a gente, para a nossa profissão, tá ruim principalmente para o paciente. Aí aquilo começou a me incomodar. E aí, nessa época aí da pandemia, eu resolvi abrir meu Instagram. E até foram, assim, atendendo a muitos pedidos de família, de amigos. Pelo amor de Deus, mostra um pouco o que você faz para ajudar as outras pessoas, para os outros também verem, porque tem muita gente perdida e tal. Aí eu abri o Instagram. E aí, começou sem querer, eu abri mais para mostrar até para o paciente também, a minha comunicação era mais para isso, para mostrar ali, eu falava da fisioterapia respiratória, mas mais voltado para o paciente. Mas eu comecei a ter uma procura muito grande dos fisioterapeutas, sabe? Então, aí eu falei, opa, peraí, eu acho que eu consigo ajudar não só o paciente, eu também vou poder ajudar o profissional. Aí muito fisioterapeuta, mas que é isso? O que você está usando? Que equipamento é esse? Mas que exercício é esse? Por que você está fazendo isso? E daí começou a acender uma luzinha. Eu falei, gente, mas espera aí. Aí eu conversei com meu marido, ele falou, mas né, será? Porque é uma coisa tão específica, né? A fisioterapia já é algo específico, ainda se afunila para respiratória, ainda se afunila para reabilitação. É uma coisa tão específica. Eu falei, mas é algo que eu estou percebendo um movimento. Aí a gente começou ele me ajuda, né? Ele que faz parte aí também dos bastidores desse projeto. Aí a gente começou. Só que assim, como eu nunca dei aula, eu não sou professora. Então, qual foi o meu objetivo maior? Foi ajudar para a prática, para o atendimento. Que é, lógico, sempre com embasamento, porque eu acho que a gente não pode distanciar jamais, né, uma prática da pesquisa. E eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? Tanto quem é da área da pesquisa, quanto quem é da área da prática clínica, do atendimento. Eu acho que a gente precisa sempre estar aproximando o máximo que a gente conseguir essas duas frentes, porque é só assim que a gente vai conseguir proporcionar um atendimento de excelência, de qualidade aí para o nosso paciente.
E aí eu comecei a falar, e agora? Mas eu não dou aula, eu não sou professora. Aí foi, né? Mas aí eu comecei a gravar algumas aulas, a ver como que ficava, e deu muito trabalho, né? Deu muito trabalho, porque daí tem a questão do perfeccionismo, você não quer fazer de qualquer jeito. Aí eu ia dar uma aula, eu estudava tudo de novo, aquilo mesmo que eu já tinha estudado, eu estudava tudo de novo, e treinava, e ensaiava. Olha, foi bem difícil. São 2 anos já de curso, então, assim, hoje, lógico, tá mais fácil do que foi no começo, com certeza. E assim, eu percebo que a minha missão, o meu objetivo do começo, que foi ajudar mais profissionais a reabilitarem mais vidas, porque eu sou uma pessoa só, o que eu consegui ajudar, eu ajudei, o que eu consigo ajudar, eu ajudo. Mas, e quantas vidas mais, né, a gente poderia estar ajudando? Eu acho que o digital traz muito isso para a gente, né? E isso é uma benção, eu falo, porque a gente consegue ajudar o profissional, esse profissional vai ajudar mais pacientes, mais vidas, e isso só tende a expandir. Então, eu acho assim, e cada relato que eu ouço assim dos alunos, desde quando começou, né, o curso até hoje, que assim é emocionante assim a mudança. E é bem isso que vocês colocaram, a questão da segurança ao atender. Porque lá no curso eu não ensino só a prática. Tem todo o embasamento da teoria, da fisiologia, da avaliação, para daí a gente ir para a prática do uso dos equipamentos, como que eles podem ajudar a gente no atendimento. E você faz, Melissa, desculpa, você faz as aulas gravadas? Como é que você oferece? Eu, Cibele, resolvi ir para a respiratória. Como é que eu faço? Eu faço assim, eu gravei as aulas, elas estão já no curso, na plataforma. Aí tem lá mais de 50 horas de aulas gravadas. Só que daí eu faço encontros ao vivo com os alunos. Tanto eu dando alguma aula ao vivo, quanto chamando algum profissional para dar essa aula ali. E daí essas aulas também vão gravadas para a plataforma, sabe? Então é um curso que não para, ele é muito dinâmico, porque mesmo já tendo essas aulas lá, eu sempre estou buscando, e às vezes o aluno chega com alguma dúvida. Aí, é a dúvida do outro também, é do outro também. Opa, então pera lá, vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar nisso daí. Eu posso ajudar? Se eu não posso, vou chamar aí quem pode, né? Então, daí a gente tem uma comunidade, e é nessa comunidade que acontece isso. Que daí todo dia eu tô lá. E eu falo, tem gente que fala, como que você consegue? Eu falei, eu não sei, mas eu gosto, porque assim, tem dúvidas, daí eu tento ajudar, eu tento gravar vídeo para responder ali na hora a dúvida, porque são dúvidas que às vezes você tem que ajudar na hora. Porque às vezes a pessoa vai atender um paciente no outro dia, e ela precisa de ajuda para aquilo, o que eu faço? Então, são dúvidas que muitas vezes você precisa estar ali mais perto, né? E é um jeito que eu estou achando, não é fácil, lógico, tem muitos desafios, mas da gente conseguir ajudar mais profissionais para elevar mais aí o nível da nossa profissão, né? Da nossa valorização. É o que você falou, né, Melissa, do não estar sozinho. Aquilo que você sentiu lá no teu primeiro atendimento, de você não saber com quem compartilhar, com quem, né, o que eu faço. E eu gosto de contar essa história e de falar, porque eu falo, às vezes o aluno chega ali e fala assim, mas é uma dúvida tão boba. Às vezes ele me procura no particular, manda mensagem para mim, ele fala assim, eu tenho vergonha de colocar isso ali na comunidade. E eu falo assim, você não tem que ter vergonha de nada. E se alguém responder de alguma forma que faz você ter vergonha, essa pessoa, eu vou falar com ela, eu vou conversar com ela. Porque ali é um ambiente para a gente se sentir à vontade. Que eu até brinco que é comunidade / família. Porque é ali que você tem que ter a dúvida. É ali, pode ser besta a dúvida. Só que às vezes uma dúvida que parece besta, a gente desenvolve um assunto que vira uma aula. Vira uma aula minha ou uma aula de algum convidado. Então, assim, nada é bobo, nada é besta. Claro, até mesmo porque ninguém sabe tudo, e se tem uma dúvida, você tem que tirar, pode ser a dúvida que você acha que é besta, mas é do colega também, e se por acaso, como você falou, se alguém desdenhar, virar chacota, isso mostra muito mais sobre o caráter da pessoa que fez isso do que sobre o seu.
Então, não tem nem o que, né? Isso aí, a gente, enquanto professor, realmente estimula que o aluno tire a dúvida. A gente está ali para isso, que é para. E nem, às vezes a gente nem vai saber responder, né? Exatamente. Às vezes eu falo assim: olha, gente, vamos pesquisar. Vamos pesquisar, vamos ver o que a ciência traz sobre isso, vamos conversar com mais outros profissionais, vamos pesquisar. E às vezes sai de uma dúvida pequena e com essa troca aquilo cresce, né? Porque as pessoas elas vão contribuindo, né? Mas comigo já aconteceu isso, comigo gente, aconteceu eu falo isso, aquilo. vale ouro. Eu falo assim, aquilo... essa partilha vale ouro. Porque a Sim. gente só aprende com isso. E tem até um dos alunos, ele está comigo há tempo, que daí eles vão renovando e continuam. Então, muitos continuam, né? Ele falou assim, gente, tem dúvida que eu nem sabia que eu tinha, e eu tinha. Eu escutei, eu falei, nossa, eu também não sei isso. Nem era uma dúvida que eu sabia, e eu descobri que eu tinha essa dúvida. Então, é muito bom isso. E fazendo isso, né, e cuidando de 2 filhas, levando para a escola, tá fácil, né, a vida da Melissa, tá tranquila. Bem fácil. Atendendo paciente domiciliar. O que ama, né, a gente acaba fazendo com leveza, né, com mais leveza. E uma coisa que eu tenho combinado aqui com as meninas, que é assim, como eu trabalho no digital, então a gente tem, né, o hábito de ficar muito com o celular na mão, né? Porque assim, ali no Instagram, todo o trabalho, tudo que eu posto ali sou eu que faço, eu não tenho uma equipe, sabe, de edição, de nada. Então, assim, todos os vídeos eu que faço, a edição, tudo eu que faço ali dentro do Instagram. No curso, meu marido ajuda na edição da aula, dessas coisas de ir para a plataforma, isso aí tudo ele me ajuda. Mas no Instagram, não. Então, assim, mesmo respondendo os alunos da comunidade, então eu estou tendo que ficar muito com o celular. Aí eu tenho um combinado com elas. Eu falei, ó, se eu tiver com o celular na mão, no momento que eu não poderia estar, vamos supor, na mesa comendo, né? A mesa, em alguma refeição, é um combinado, ninguém está com o celular na mão. Se eu tiver, vocês podem me falar. Ou se vocês vierem contar alguma coisa para mim, antes de vocês começarem a contar, vocês perguntam, eu posso falar agora? Porque às vezes eu estou no meio de um vídeo, de uma ideia, eu vou falar, espera um pouquinho. Se eu falar que eu posso, que você pode, e eu começar a olhar o celular, vocês também podem falar para mim. Porque a gente se perde, né? Porque quando vê, a gente acaba não fazendo... Difícil separar, né? Com os nossos filhos, né? Difícil separar ali o que é de fato o trabalho e o que não é, porque naturalmente tem uma parte do entretenimento na rede ali também que acaba te prendendo, como prende todo mundo, e isso imagino que não seja tão fácil mesmo. Com certeza, com certeza. Melissa, e como chama o curso, aonde que ele está disponível, quais são as formas, né, que o público pode acessar esse conhecimento aí? Então, esse curso chama Equipamentos de Fisioterapia Respiratória. Como podemos utilizá-los para maximizar nossos resultados. Então, o foco eu dou bastante nos equipamentos, como usar e como eles podem nos ajudar a trazer potencializar mesmo os nossos resultados ali com o nosso paciente. E eu sempre falo, ele é um instrumento, ele não é a nossa principal ferramenta. Até porque a nossa principal ferramenta é o exercício, é o movimento. É você saber, a gente não pode separar só porque é fisioterapia respiratória, você só vai ver o pulmão, só vai tratar uma secreção, tratar uma falta de ar, não, você vai tratar o paciente, porque muitas vezes a dispneia está vindo, a dispneia, de uma fraqueza muscular global, muitas vezes. Não é nem diretamente relacionada ao pulmão ou ao músculo respiratório. Então, a gente tem que avaliar e tratar o paciente, não é só a área específica respiratória. Mas eu percebi que tem uma grande dúvida aí, que sempre tem, do uso desses dispositivos aí, desses equipamentos mais assim portáteis, né? Não é voltado à UTI, a ventilador mecânico, não, são os equipamentos mais portáteis que a gente pode levar para atender nossos pacientes, e isso vai nos auxiliar. Então, é mais voltado para isso, né, o objetivo maior aí do curso. E, peraí, deixa eu só ver aqui, ó. Ah, tá. Deixa eu ver que você estava esquecendo de falar alguma coisa ali. Porque, assim, eu acho assim, quando a gente traz esse resultado, potencializa esse resultado ao nosso paciente, isso também vai refletir na nossa valorização.
né? Sim. Isso forma até uma rede. E eu falo assim, o principal divulgador do nosso trabalho é o próprio paciente, a família dele. Então, isso vai ser a nossa principal divulgação, rede de divulgação mesmo. Então, por isso que a gente tem que fazer bem feito, e os equipamentos entram nisso aí, nesse ponto aí, de potencializar os nossos resultados. E como que funciona? De tempo em tempo eu abro turma. Então, assim, é um curso que você for entrar ali na Hotmart, ele não vai estar aberto, ele não fica aberto. Por quê? Eu gosto de dar uma atenção especial para cada turma que entra. Então, eu me preparo para fazer essa abertura de turma. Então, de tempo em tempo, eu abro essa turma. Então, possivelmente agora, ou final de... mais para março, meio de março, a gente vai abrir uma nova turma. Aí eu vou divulgar ali nas redes sociais, no Instagram. Normalmente eu faço alguma live, ou eu disponibilizo algumas aulas nessa divulgação, e daí eu abro a turma, sabe? Então, de tempo em tempo, eu estou fazendo essa abertura aí, mas eu sempre comunico ali no Instagram, no meu Instagram, ali no meu perfil. Legal, foca nesses dispositivos mesmo, mais portáteis. Pode falar, sim. Eu vi que você ia... Não, eu ia dizer, daí o Instagram é esse que está aqui na tela, @Melissa Fisiorrespiratória. Isso? Esse daí. Beleza. Melissa, para a gente encaminhar para o final, já que você trabalha com essa parte de dispositivos, essa coisa toda, me parece que esse equipamento, né, o PowerBrief, ele realmente deu uma revolucionada, né? Ele é um equipamento realmente diferente? É que, na verdade, esse fortalecimento já tem há muito tempo estudo, né, sobre o fortalecimento da musculatura ventilatória. Só que o desenvolvimento do PowerBrief, ele veio nos beneficiar porque as cargas que ele oferta de treinamento, a resistência é bem maior do que os equipamentos que a gente tinha, que era o Threshold, por exemplo, né? Então, essas cargas de resistência são maiores. Lógico, tem outros, não é só o PowerBrief, né? Mas aqui no Brasil, atualmente, é só o PowerBrief que a gente tem disponível, que vai ofertar tipo de equipamento que vai ofertar essas cargas maiores. E realmente isso está fazendo uma grande diferença, não só para o nosso paciente, quanto para um atleta, para um saudável. Trabalhar a musculatura é igual uma academia, né? Igual uma musculação. Então, fortalecer o músculo sempre é bem-vindo. Então... É que eu acho que o Brasil tem muito corredor de rua, né? E não se tinha essa possibilidade de pensar assim, pô, se eu melhorar a respiração, vou melhorar meu desempenho. Porque o que a galera quer da corrida de rua é baixar o pace, né? Eles querem baixar o tempo ali, correr mais rápido, aquela coisa toda. E aí pensa, pô, mas o tênis, mas não sei o que lá, hidratação. E talvez nunca tinha ninguém pensado ou se ligado que, pô, por que não melhorar minha parte respiratória, né? E acabou sendo um baita filão, né? E é um campo dentro da fisioterapia que tem que ser mais explorado, e é uma delícia trabalhar com os atletas. Então, assim, eu sou corredora, né? Eu estou um pouco parada ultimamente, mas eu já fui mais, então eu já estava dentro desse ambiente aí do esporte. Então, quando eu comecei a desenvolver esses projetos com os corredores, ciclista, eu já fiz avaliação, já treinei bastante ciclista também, e eles percebem a diferença. Então é muito legal, porque assim, eles falam, nossa, eu melhorei, eu diminui meu tempo, eu aumentei eu diminui meu pace, né? Aumentei minha velocidade. Então eles percebem na prática que deu diferença. Então é muito legal. Lógico, é outro mundo. Eu falo assim, você também precisa saber a diferença. Eu não vou prescrever o mesmo treinamento muscular inspiratório para um paciente, o mesmo para um atleta. Não. É totalmente diferente. Totalmente. Então, isso também, esse direcionamento é importante, sabe? Mas é um mundo muito bacana, assim. Eu nem sou da área, mas, assim, eu vejo já um movimento, né, Melissa, porque, assim, também, posso estar falando uma besteira, mas eu lembro que ficou muito tempo, aí a gente falando de muitos anos atrás, com o Trishow, Voldine, né? E, assim, não aparecia nada muito novo. E agora eu vejo, né? O próprio PowerBrief, a gente tem alguns modelos diferentes. Agora tem um tal de K5? K5? Que é o digital. Enfim. Assim, eu vejo que o mercado, ele já pescou isso e o povo está começando a criar... Você tá vendo que a gente manja de respiratória, né, Maria? Sabemos tudo dos nossos equipamentos aí. Pergunta para mim, você pode até me chamar lá para tirar uma dúvida. Sem nada.
A Então, gente eu brinca encaminho, com a eu nossa brinco colega assim. aqui, que é da respiratória. Ah, esse negócio de ficar soprando bolinha, encher balão, isso aí não dá certo, não. Quer Não matar a dá gente. mesmo. Não, mas eu gosto muito, eu não faço nada da respiratória, eu encaminho tudo para essa minha colega. Mas, assim, é outro campo que eu acho que o pessoal da respiratória tem ali uma brecha enorme, fora os atletas. Uhum. 100% dos meus pacientes da neuro precisam de fisioterapia respiratória. Isso. 100%. Estou nem Uhum. dizendo 99%. Isso, eu tenho 100%. muitos alunos que são da neurofuncional que estão fazendo curso para conseguir ajudar mais o paciente, porque tem Aí, ó. a maioria tem problema respiratório. A nossa É profissão é porque, muito assim, Tem é boa. aquele falta de questão do paciente mobilidade. acamado, do idoso. Né? É muita falta de Exatamente. mobilidade. E, assim, isso é uma consequência básica, né? É isso. É bem isso mesmo. Bacana, muito bem. Melissa, então, para quem quiser te acompanhar, que ainda não conhece o seu trabalho, @Melissa Fisiorrespiratória, correto? Isso mesmo. Tem algum outro canal ali? Não sei se você tem alguma coisa no YouTube. Não tenho. Até tentei já começar alguma coisa, mas ainda não consegui. Legal. Em breve, quem Então é mais sabe. pelo Instagram mesmo. Maravilha. Se quem quiser te encontrar, quais os caminhos? Eu acho que o mais fácil também é pelo Instagram, né? @Cibele Melo Quinaut, Cibele com S. E como eu falei, eu sou da Neuro, né? Então estamos em outro mundo aqui. Sinto em dizer, né, o melhor, vocês que escolheram os mais chatinhos, eu escolhi o mais legal, mas cada um faz as suas escolhas, né? Mas a neuro é a minha grande paixão, a neuro adulto principalmente, atendo até criança, mas meu foco é a neuro adulto, principalmente, eu falo atualmente, mas meu atualmente, esses dias eu me dei conta que já fazem 24 anos, então não é bem atualmente. Eu trabalho com neuromodulação, então que hoje está meio boom da neuro, mas né, eu já trabalho com isso desde 2002, quando eu comecei, né, Legal. meus estudos com a TMS, com a magnética, e tem outra vertente também que eu gosto muito, que é a dor neuropática, então quem tiver algum interesse, só me procurar lá no Instagram. E você, João? Quem quiser me encontrar, pessoal, também é o caminho mais fácil é o Instagram, @investidordoutor. Lá trago muito conteúdo sobre, como já falei no início do episódio, finanças pessoais, investimentos, como é importante a gente saber investir tanto em ativos de renda fixa, de renda variável, investir no Brasil, investir no exterior. Esse é um conteúdo que é super importante, tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida se você se interessar por esse tipo de conteúdo, porque sempre a melhor hora para começar a investir é agora. Sempre é tempo de começar. Melissa, muitíssimo obrigado, viu, pela sua presença aqui no Fisioverso. Foi um papo muito bacana, muito agradável. Você discorreu ali sobre a sua história, as decisões que você e a sua família tomaram e quanto você é relevante na área da fisioterapia respiratória, potencializando a sua voz também através das redes sociais ali para que chegue em mais colegas e, obviamente, chegando em mais colegas, vai chegar também em mais pacientes, a gente vai oferecer atendimento de mais qualidade, com mais resultado. Então, muito obrigado por todo o trabalho que você faz. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. E, tanto o João quanto a Cibele, vocês dois aí, vocês podem até, a gente pode até pensar numa aula bônus ali no curso, hein? Gostei, sobre investimento e sobre neurofuncional, gostei. E Bacana. sabe que eu comecei agora, mas depois a gente pode conversar, mas a gente está começando uns estudos aqui, muito junto, neurorrespiratória, né? E da própria neuromodulação com os pacientes com DPOC. A gente já tem uns resultados bem legais, depois a gente pode conversar. Então a gente vai ter muito que conversar ainda. Trocar figurinhas. Melissa, muitíssimo obrigada de coração, assim, eu sou uma mega fã de histórias como a tua, assim, sabe? De a gente ver o quanto a gente tem profissional bom na prática clínica, né? Porque às vezes sempre foi um receio que eu tinha aqui do Fisioverso. Ai, não, você tem que chamar só o cara lá da academia, né? E assim, e ainda, embora você tenha muito bem dito, né? Acho que sempre o nosso objetivo é aproximar, né, a pesquisa da prática clínica. A gente sabe que ainda isso não é uma realidade. A gente sabe que ainda
a maioria dos profissionais, que eu vou falar de fisioterapeuta, mas nem é só da fisioterapia, né? Mas a maioria dos profissionais fisioterapeutas, eles são clínicos, e a maioria desses profissionais, eles não têm acesso fácil por diversas razões ao que a ciência traz. Né? E quando eu vejo, assim, você falando, primeiro eu acho que você atuando, né, dessa forma tão tranquila, com, né, fisioterapia baseada em evidência, e mais do que isso agora, acho que podendo mostrar isso, né, para mais profissionais, e isso digital, ninguém pode dizer que, né, acabou vindo estourou num momento muito ruim, mas veio para ficar, e acho que tem ajudado muitas pessoas, né, o quanto antes a gente levaria milênios para acessar essa população que hoje, né, se consegue com o digital, e me dá muito orgulho, assim, eu sou uma super apaixonada pela fisioterapia, sempre me envolvi muito com tudo que é da fisioterapia, desde, né, lido com câmara técnica de COFITO, de CREFITO, de associação, então, assim, sempre tive essa veia um pouco de brigar pela profissão, mas me dá um super orgulho de ver pessoas como você, porque eu acho que isso, de fato, que mostra o que a fisioterapia é, né? Quando a gente chega nesse nível mesmo de entrega para os pacientes, né? Para as famílias. Então, parabéns pelo teu trabalho e que orgulho de tudo que você faz. Obrigada. E obrigada novamente pelo convite. Foi muito bom, uma alegria mesmo estar aqui, e é uma alegria poder compartilhar aí a minha história e a minha trajetória dentro dessa profissão que eu amo tanto, que é a fisioterapia. Obrigada mesmo. Então, vamos lá para a nossa saudação final, pessoal? Então, vamos lá, 3, 2, 1. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, tchau.